Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal. Muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Continuando a nossa leitura aqui, Palavras de Vida Eterna, chegamos hoje no capítulo 32. O amor tudo sofre. Agora a gente vai falar um pouquinho de amor. Aliás, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o amor, que a gente acha que sabe de amor. Agora a gente vai ver, que a gente está aprendendo sobre ele. Esse capítulo aqui, o amor tudo sofre, olha o tema, o amor tudo sofre. Ele traz exatamente a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 13, capítulo 13, versículo 7, onde Paulo fala, tudo sofre. Vamos ler então para a gente compreender um pouquinho sobre o amor, mais um pouquinho. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade apressem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e desrespeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmantela. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, o amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente, inspirado, o amor tudo sofre. E, de nossa parte, acrescentamos, o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Capítulo 32, o amor tudo sofre. Eu trouxe, além da primeira carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, ele traz assim, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que é isso? É o amor. O amor que ele quer dizer aqui, que tudo sofre, tudo suporta, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, né? Tudo que é bom origina-se do amor. Essa é a mensagem principal desse texto, que a gente vem percebendo aí que já vinha nos direcionando para isso, de fazer o bem, combatendo a sombra semana passada, semana retrasada, né? Vencendo o mal, a gente vem falando disso, ou seja, por quê? É o amor. Só que, como eu disse, nós temos uma certa definição deturpada do que é o amor. A gente ainda confunde apego, que é um sentimento ruim, com amor. O apego, ele aprisiona. O amor não. O amor liberta. O amor é leve. O amor não aprisiona. O apego sim prende. E como a gente acredita também, muitos de nós, até eu mesmo já cheguei a pensar que o ciúme era o tempero do amor. Mas não, muitas das vezes ele acaba amargando esse relacionamento. O excesso, a gente vê o quê? Que o excesso dos ciúmes, e não dá nem para dizer o excesso, mas o ciúme por si só, ele já é uma desconfiança, ele já gera uma desconfiança naquelas pessoas que faz com que acaba brigando, que acaba se desentendendo, acaba tendo uma questão de posse, um em relação ao outro, que aquilo é meu. E aí a gente vê como o Emmanuel coloca no texto, né, aqueles que dizem que matou por amor. Mas o amor não mata. Como a gente viu a diferença aqui do amor e do apego, o amor não é apego, o amor não mata. Né? Aquelas frases que a gente vê nas relações conjugais, se não for minha, não vai ser mais de ninguém. Aí não tem mais amor. Aí tem o quê? Aí tem uma possessão. Né?
O amor também não prende, da mesma forma que a gente interpreta o apego. O apego aprisiona, o apego te prende aqui e não deixa sair. O amor não é assim. Amor é a vida em abundância, o amor é a paciência, o amor é a esperança. E não é aquela esperança como que tudo espera no sentido de esperar. Ele tem a esperança de esperançar, que ele tem algo que alimenta, que chama-se fé. Eu tenho fé que vai dar certo, não somente no sentido de crença, mas por quê? Porque eu tenho uma visão ampliada das coisas, eu tenho uma visão melhorada das coisas através da fé que eu professo, daquilo que faz sentido do que eu vejo a linguagem divina conversando comigo no meu dia a dia, e aquilo alimenta o quê? A minha esperança, porque a minha fé vai se tornando robusta, como fala o Evangelho. Então isso também está envolvido o amor. Então o amor é a esperança de esperançar. O amor é a paciência. Aquela mãe que suporta, que carrega filho, seja com problema, seja com dificuldade física, seja o que for. Mas o amor dela está ali, naquela atitude diária, naquele zelo, naquele amparo. Então veja, não pesa esse amor. Por mais difícil que seja, as circunstâncias sejam dificultosas, mas o amor que a mãe faz tudo isso pelo filho é leve. O amor não pesa para ela. Ela faz aquilo diariamente, por mais que canse, por mais que ela tenha o cansaço físico, mas esse fazer pelo amor não cansa ela mentalmente, não cansa ela de forma de praguejar o filho nesse sentido. Mãe de verdade, mãe que afirma compromisso divino, como a gente sempre fala. O amor que a gente fala que não machuca, né, porque não pesa, porque ele não exige do outro que seja como eu. Por quê? Porque aí a gente vai entendendo as facetas do amor. A gente vai entendendo que Jesus veio falar do quê? Daquele amor incondicional. E aí, como eu dei o exemplo da mãe, para nós, você que é pai, você que é mãe, mas você também é filho. Então você ama o seu filho, mas se ainda você não tem filho, você sabe o amor que seus pais tiveram por você. Então o que eu quero dizer com isso? Ali, nesse ambiente familiar, muitas das vezes, a relação de pai e filho, mãe e filha, enfim, nessa relação familiar, a gente identifica o amor incondicional. Eu, por exemplo, como pai, nossa, coloco-me à frente do meu filho. Muitos de nós fazemos isso. A pai e mãe que se coloca perante o filho, para quê? Não quer que nada de mal lhe aconteça, quer o bem, zelo, protege, sendo firme na educação, dando-lhe exemplo necessário para que seja uma pessoa digna, uma pessoa proba. E ali a gente identifica o que então? Esse amor incondicional, que a gente ama de uma forma sem limite, mas sem aprisionar, sem prender. Sabendo que um dia, como ensina o Evangelho, ele também vai formar a família dele, vai seguir uma nova vida com a família dele. Porque esse é o ritmo, esse é o progresso, tem que caminhar. Mas, por outro lado, se eu exerço esse amor, esse incondicional, tão somente na minha família, que mérito tenho eu? Esse é o desafio, é eu ampliar esse amor incondicional que Jesus me ensinou para fora. Ah, mas aí você vai dizer, mas então eu tenho que amar aquela pessoa, o meu chefe, que eu tenho que tolerar no dia a dia? Opa, a tolerância já é uma forma de amar. O respeito, como eu disse, o fato de eu não exigir que o outro seja como eu já estou respeitando ele nas suas opiniões, na sua forma dos seus gostos, dos seus desejos, das suas opções. Então, respeito, tolerância, indulgência para com os erros alheios, tudo isso, eu vou vendo o quê? Eu vou vendo que é uma forma de amar também. Então, é assim que eu começo a ampliar esse amor incondicional. É lógico, e Jesus falou, amai os vossos inimigos. E a gente questiona, mas como assim eu vou amar o meu inimigo se ele me fez mal? E aí logo entra a interpretação, é o respeito. Se ele interpreta que a vida para ele vale a pena fazendo o mal, o problema é dele, não é? É como o Divaldo dizia, vale a pena amar. Se você não é amado, isso não é importante. Pô, Daniel, como é que é? É isso mesmo. Se você não é amado, não é importante. O importante é quando a gente ama, porque o amor está dentro de mim, dentro de você. Então a gente está executando esse amor diariamente. Inimigos todos nós os temos. O importante é não ser inimigo de alguém. É aí que entra a diferença. Ele pode ser meu inimigo, mas eu não sou inimigo dele, então eu já estou demonstrando uma forma de amar.
Eu não estou carregando ódio por ele. Se ele está carregando ódio por mim, o problema é dele. Agora, se eu tenho ódio dele, aí o problema é meu, porque eu estou carregando ódio dentro de mim e vai fazer mal para mim e não para ele. O fato de eu odiá-lo, o sentimento está aqui embutido e não lá nele. Então essa é a percepção que a gente tem que entender. Então, o amar é a essência da vida, é a alma da vida, e Jesus nos demonstrou ele de várias formas e nós devemos compreender e executar no nosso dia a dia. E aí? O amor tudo suporta? Tudo sofre? Quanto que você consegue medir a capacidade do amor? Claro que não. Isso é um sentimento nobre, e sentimentos nobres que Jesus ensina a gente não mede, a gente exercita. E quanto mais a gente exercita, mais em abundância, e mais compartilhando, mais em abundância. Reflita sobre o amor? Combinado? Vamos refletir sobre o amor, então? Eu vou ficando por aqui, mas a semana que vem a gente se encontra aqui. Boa semana. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.